Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Prontos para mais um shiur, não deixa de ser, né? Mais um estudo da Parashat Toledot, que começamos ontem, mas ontem nós fizemos uma meditação e uma reflexão muito específica também pelo Brasil, tanto quanto faremos hoje, mas ontem nós não falamos especificamente da Parashat Toledot, e hoje a gente vai adentrar nesta Parashá. Se você ainda não me conhece, meu nome é Radassa, seja muitíssimo bem-vindo a este canal da AIN. É uma honra de verdade ter você por aqui. E já desde já, tá? Eu vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque hoje eu vou dizer que a gente vai ter uma quebra de paradigmas, para não dizer de sofisma também. Bom, a Parashat Toledot, ela vai falar de gerações, e aí a gente vai... a Parashá em si, né, a porção vai falar literalmente do nascimento, né, de Yaakov e Esav, Jacó e Esaú, e aí a gente vai trabalhar em relação a isso também. Mas vamos lá, a Parashat Toledot, ela está em Bereshit 25, do Passuque 19, até Bereshit 28, 9, ou seja, Gênesis 25, 19 até 28, 9. Tanto quanto a Parashá Hayé Sará, ela é curta na questão de quantidade de capítulos, porém, ela é extremamente rica, muito rica e densa de conteúdos. Então, hoje, eu quero trabalhar uma questão específica com você. E antes de eu falar qual vai ser a questão, eu quero te fazer uma pergunta. Eu adoraria que você desse um pause nesse vídeo, tá? E respondesse nos comentários, então depois você voltasse para ouvir a resposta. Uma mentira, essa é a pergunta, tá? E você vai dizer a primeira coisa que vier à sua mente, não é para racionalizar não, tá? Uma mentira contada várias vezes, ela é uma... Tchan, 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 tchan. Deu pause? Então, ok. Uma mentira contada várias vezes, não só dá o pause, você também já respondeu nos comentários? Então, vai lá, responde aí, por favor, que isso é muito importante. Afinal de contas, nós estamos numa aula. Não pense que você só está ouvindo um vídeo. Não, não é isso não. Ouvindo um vídeo foi horrível, né? Você só está vendo um vídeo ou ouvindo uma aula. Não, você está estudando junto comigo, ok? É muito importante que a gente tenha essa percepção. A gente não só está aqui para adquirir uma informação, muito pelo contrário, estamos aqui para adquirir conhecimento. E é isso que faz a diferença. A informação vem e vai, o conhecimento solidifica, tá? Então vamos lá. Uma mentira contada várias vezes, ela é uma mentira, ok? Possivelmente, na verdade, a gente sempre já está no senso comum, né? A gente nem precisa pensar, já vem no automático, que uma mentira contada várias vezes, ela parece, né? Tô falando bonitinho, ela parece ser uma verdade. E na verdade, no senso comum, uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade, e que na verdade não é uma verdade. Então, ok, vamos lá. Olha só, eu quero começar dar sequência, né? Porque começar eu já comecei. Eu tô com a minha mente borbulhando aqui de muitas informações, eu tô maravilhada com isso. Mas lá em Bereshit, Gênesis 27, 36, diz o seguinte... Esse é o sofisma, tá? Então, assim, uma mentira contada várias vezes, que ela tem um tom de verdade, isso se chama sofisma, tá? Então, e um sofisma, só através de conhecimento, que é o que você está adquirindo aqui agora, e não uma informação, é conhecimento, é que você consegue desfazer esse sofisma. E é tão curiosa a questão do sofisma, né? Porque ele entra na questão do senso comum, porque você está adquirindo conhecimento agora, por mais que você fale exatamente como eu vou falar, embasado, tá? Na própria escritura, você vai perceber que as pessoas tenderão a continuar contando a mentira, mas basta que você comece a pregoar a verdade. O Eterno só precisa de um, ele não precisa de milhares, tá? Então, ok, diz assim, Bereshit 27, 36.
E disse, por isso é que o seu nome se chama Jacó, tá? Ou na sua Bíblia em português vai estar Jacó, mas a expressão é Jacó. Jacó a gente não consegue entender o que o sagrado quer dizer, mas Jacó sim. Então vou dizer de novo. E disse, por isso é que seu nome... Não, ele disse, por isso é que chamou o seu nome Jacó, pois enganou-me 2 vezes. A minha primogenitura tomou, e eis que agora tomou minha bênção, tá? A expressão primogenitura é berorá, tá? E a expressão bênção é berahá. Literalmente só troca uma vogal. A vogal o, berorá, para o berrorá ou berahá. Só troca o o pelo a, é tudo igual. E como no hebraico a gente não tem a letra A, né, ou melhor, a gente não tem as vogais, são só sinais. Então, aqui a gente já começa a ver que no hebraico a escrita é igual. É igual, só muda os pontinhos, né? Que são as nekudot, que são os pontos vão determinar os sinais. Então, berahá e berrorá tem a mesma grafia. Só que isso a gente vai trabalhar Bezrat Hashem no Shabat, porque esse é o ponto culminante aonde tem o maior sofisma, que é quando as pessoas dizem que Jacó roubou o direito de primogenitura. Mas quem está dizendo, tá? Que o seu nome é enganador, né? Quem está dizendo que ele é um suplantador? Quem está dizendo é Esav. E a gente vai entender isso mais adiante. Então, a gente precisa entender algumas coisas, a gente vai trabalhar esse conceito agora. O nome Yaakov, tá? Que está lá em Bereshit 25, no versículo... E lutaram os filhos no ventre, e saiu o primeiro, ok, versículo 25, e saiu o primeiro vermelho, todo ele, como vestido de pelo, e chamaram o pai e a mãe, tá? O pai e a mãe, chamaram Esav. Depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar, e sua mão agarrava o calcanhar de Esav, e chamou o seu nome Jacó. Então, os 2 filhos, o que acontece? Você já sabe disso, mas talvez seja a primeira vez que você está aqui. Eu preciso fazer esse pano de fundo para você não ficar perdido, tá? O nome no hebraico, os pais, né, na cultura hebraica, não colocam o nome dos filhos, vou colocar... Pedro das Couves, por quê? Porque eu gosto de couve. Não, ele não vai fazer isso. Eu vou colocar o nome da minha filha de Joaquina, que faz cruz. Por quê? Porque eu gosto de fazer cruz. Não, não é dessa forma. O nome no hebraico, ele é uma mini profecia. Haja vista que o próprio sagrado, mais à frente, vai trocar o nome dele de Jacó para Israel. E, na verdade, ele fica com 2 nomes, tá? Meu nome civil é Valdilene, eu adoro o meu nome, porque ele tem um peso muito forte, mas o meu nome hebraico é Hadassah. Então, essa troca de nome, ela é importante também dentro da cultura hebraica, dentro da Bíblia, claro, porque ela dá uma mudança de destino. Então, quando a criança nasce, quando um filho nasce, os pais, eles têm muita preocupação com o nome que vai dar. E eles vão, como nesse caso aqui, por quê? Porque o nome é uma mini profecia. Então, nesse caso aqui, eles deram o nome para eles de acordo com as características físicas que eles tinham, tá? Esav era vermelho, que mais à frente vai ser chamado de Edom, e guarda essa informação, Edom é Roma, tá? Guarda essa informação, Roma. E Jacó, ele é o calcanhar, vocês vão entender por que mais à frente, e também vai ser chamado de Israel. Então, Jacó, né? Quando fala aqui que o seu nome será Jacó vem da expressão Yakev, tá? Então, Yakev é o quê? É calcanhar, parte de trás, extremidade, que também
também é uma sucedência. Ou seja, quando fala que ele é Yaquev, está falando também, claro, está falando do calcanhar, mas está falando de uma outra questão muito mais profunda. Está falando de uma sucessão, tá? Está falando de uma sucessão. Grava isso. Então, calcanhar, não é Yaquev, não é só calcanhar, mas está falando de algo que vai suceder, tá? Então, dentro desse contexto aqui da Parashá, de Bereshit 25, 26, a mão que segurava o calcanhar, Yaquev, de Esav. Então, a expressão a gente poderia falar assim, ó, a sua mão segurava o Yaquev de Esav, o calcanhar. E o meu líder, o meu Rav, Davi Shentov, ele falou uma coisa muito interessante. Será que esse segurar o calcanhar não é porque ele estava nessa posição, porque Esav estava em cima? Será que ele não estava nessa posição aqui, segurando o calcanhar dele para não ser esmagado? É uma possibilidade, ok? Então, o significado espiritual e também tradicional, o nome Yaakov não significa enganador. Radassa, mas você leu lá no versículo 36 falando que ele enganou 2 vezes. A gente vai entender quem é que está dizendo isso e por que está dizendo, tá? Mas quando os pais que eram profetas, eram Neviim, e o próprio sagrado falou com Rivka que o maior serviria ao menor, então, eles, como os portas-vozes do sagrado, eles disseram assim, ó, esse daí vai ser o quê? Yaquev, né? O que vai suceder. Então, Yaakov não significa enganador, significa aquele que segura o calcanhar, ou seja, o que vem atrás, o que sucede, o que continua, o que completa. Ok? Então, Yaakov não é enganador, não é esse suplantador no tom pejorativo, tá? Mas ele é sim o que vem atrás, o que sucede, o que continua e o que completa. Eu não sei se você já viu vídeos meus falando, mas quando a Bíblia fala, eu acho que eu falei isso lá em Bereshit 17, porque o Eterno fala para Abraham, anda na minha presença e ser perfeito, né? O que o Eterno estava falando para Abraham e o que o Eterno está falando acerca de Yaakov? O Eterno está dizendo o seguinte, ser perfeito é ser completo. E ser completo é ser tam. Ok? Então, quando o Eterno fala que Yaakov fala através de Yitzhak e Rivka, quando o Eterno fala que Yaakov seria completo, está dizendo que ele seria perfeito, que seria a expressão vem também de integridade. Então, Yaakov não é um nome que prefigura questões morais, tá? Na verdade, é uma questão de posicionamento. Então, ele vai suceder, ele vem atrás para suceder. Por quê? Porque em termos de nascimento, ele era o menor. Então, ele vem atrás por isso, por ser o menor, mas que sucederia aquele que, em termos de nascimento, seria maior. A Urashi explica que isso indica sucessão profética e não fraude. Urashi é o comentarista clássico da Torá, tá? Então isso fala de sucessão profética e não de fraude. Bem, agora que a gente já entendeu que ser, vamos colocar como um substantivo, tá? Que ser Yaakov não é ser uma fraude, não é ser um enganador, e sim é ter uma posição e ser tam, tá? Ser íntegro. Agora a gente vai ver a expressão Esav, tá? Agora, o termo aplicado por ele, né, no caso Esav, o que Esav fala? Esav fala que ele é Akevene. Não, Yakevene, tá? Então, quando Esav diz lá em Bereshit 26, 36, ele faz aqui, de certa ele fala que ele é Yaakov, tá? Ele fala que ele vamos lá, deixa eu ler para você aqui bonitinho. 27, 36. Diz assim, ó. Palavras de
Esav fala assim, ó, e disse, por isso que se chamou, Esav falando, perdão, tá? Esav falando, e disse, por isso chamou seu nome Jacov. Ou seja, Esav está reconhecendo, por isso que chamou o seu nome completo, por isso que chamou o seu nome aquele que vai me suceder. Aí Esav continua, pois Iakevene. Então, olha só, 2 vezes. Então, esse termo Iakevene gerou a acusação cristã, tá? Protestante, de suplantador. Porém, no hebraico, Iakevene, a tradução literal é ele me passou para trás. Mas esse me passou para trás, de novo, não tem a ver com enganar. Tem a ver de... Pensa na fila da escola, ok? Vamos lá, vamos voltar lá para o jardim de infância. Fila na escola. Como eu sou alta, eu sempre era uma das últimas. Mas vamos imaginar que é o meu primeiro dia na escola, eu não sei como funciona, tá? Entra comigo nessa. Aí eu vou para o primeiro lugar da fila. Me lembrei outro texto de Yehoshua. Eu vou para o primeiro lugar da fila. Aí a professora vai falar assim, Valdilene, vai lá para trás. Entende? Então, esse é o passar para trás. Iakevene é de uma posição, sair do primeiro lugar e ir para o 6º, 7º, 8º, 30º. Esse é o passar para trás. É o Iakevene. Ou seja, Esav estava na frente, Jacov atrás. Então, o que aconteceu? Iakevene. Conseguiu entender, pessoal? Esse é o passar para trás, Iakevene. E Yehoshua fala que quando a gente for convidado para ir a um banquete, a gente deve sentar na última posição. Por quê? Porque se a gente sentar na primeira cadeira e alguém que for mais nobre, ou aquela cadeira estiver separada e alguém mais nobre que a gente chegar, o dono, né, da festa vai falar assim, ó, Hadassah, Iakevene, passa para trás. Isso não é desmérito, só que tem alguém que é mais importante do que eu naquele evento. Então, Iakevene é passar para trás, ele me tomou o lugar. De novo, eu estou sentada lá na frente, mas só que aquele lugar não é para mim, é para alguém nobre. Então, o que acontece? Eu tenho que dar aquele lugar para esse nobre. Aí eu vou falar o quê? Que esse nobre, Iakevene. Ou seja, esse nobre tomou o meu lugar, porque eu estava sentada naquele lugar. Ou também o nobre poderia dizer, olha, a Hadassah Iakevene, porque ela tomou o meu lugar. Aquele lugar era meu porque eu sou mais nobre, mas a Hadassah sentou ali. Então, o nobre falando, eu fiquei constrangido de envergonhá-la e deixei ela ali. Isso se chama Iakevene. Por favor, você está entendendo? Eu preciso que você coloque aí nos comentários, tá? Então, olha só, isso também significa, Iakevene também significa, ele me precedeu, ele me sobrepôs. Então, o que é sobrepor, por exemplo? A gente tem 2 irmãos gêmeos na vida real, tá? Os 2 estudam na mesma escola, os 2 recebem exatamente a mesma educação, os pais tratam os 2 exatamente igual, não existe um fiozinho de cabelo, ou como diria um amigo lá de Uberaba, Michel, não tem um beicinho de pulga diferente, mas o sagrado tem uma obra com um e não tem a mesma obra com o outro. Então vamos imaginar que um se torna, sei lá, presidente da Petrobras e o outro vai se tornar vice-diretor. Um exemplo. Então isso é que um sobrepôs o outro. Ok? Então, ok. Eu acho que deu para entender. Então, de novo, o que Esav fala? Não é com razão que se chama Jacov, ele reconhece, pois já me Iakevene 2 vezes, tá? Então é importante que a gente entenda que esse o único lugar onde a palavra tem o tom de suplantar. E mesmo aqui, é a fala de Esav, não é uma avaliação divina. Então é Esav que está falando que ele é um suplantador. Por quê? Porque ele se sobrepôs, tomou o lugar, porque ele se tornou proeminente. É nesse tom.
E Esav está falando isso por quê? Porque Esav estava amargurado. Esav falou num tom emotivo, entende? Ele falou naquele tom de quem estava com o seu ego completamente deteriorado. Por quê? Porque Esav fez besteira e não Jacó. Então, essa é uma reclamação emocional e não um juízo moral. E a gente precisa também identificar isso. Quem é que está falando? É a questão emocional de Esav ou é um juízo moral do Eterno? Entende? Então, existe um juízo moral do Eterno. Qual é o juízo moral do Eterno? Jacó é tam. Jacó é completo. Jacó é perfeito. Jacó é íntegro. Mas tem a questão moral de Esav, que nem na questão moral ele está querendo chamar o irmão dele de algum tom pejorativo. E mesmo que estivesse, quem é que está falando? Quem está falando é Edom. Quem está falando é Roma. Quem está falando é quem não tem conhecimento real da palavra no hebraico. Aí a gente precisa entender. Se lembra que eu falei? Esav é quem? Esav é Edom, Esav é Roma. Quem é Jacó? Jacó é Israel. E aí a palavra vai dizer, Shaul Rachalia vai dizer que os oráculos do sagrado, a sabedoria do sagrado, não está com Edom, não está com Roma. A sabedoria do sagrado está com Israel. E você já sabe, porque você é o meu aluno, né? Você já sabe que ser Israel não significa nascer num país, mas ter um nível de consciência elevado, tá? Então, o sentido original é posicional e não pejorativo. A raiz, a cave, pode significar seguir, suceder, ultrapassar, deslocar a ordem, inverter a precedência. Então, é claro que a precedência, né, a primogenitura era de Esav, mas ele simplesmente roubou. Então, olha só, o que houve com a questão da primogenitura foi um acordo comercial. Então, quando eu, Radassa, digo que Jacó roubou o direito de primogenitura, eu estou apregoando uma mentira. E eu estou levando as pessoas a mentirem. Por quê? Porque foi um acordo comercial. Olha só o que aconteceu. Jacó, ele tinha esse controle remoto que Esav queria. Esav queria. Jacó e Esav. Jacó tinha esse controle remoto que Esav queria. Só que Jacó queria essa caixinha que Esav teria. Então, Jacó quer a caixa, Esav quer o controle. O que eles fizeram? Vamos fazer um acordo? Você me dá a caixa, ok? E eu te dou o controle. Aí a minha pergunta é, aonde está o roubo? Aonde está o roubo? O que aconteceu foi vamos falar de uma maneira errada. Errada não, tá certo. O que houve foi uma troca. Foi um escambo. E foi uma compra, ok? Por quê? Porque Jacó queria a caixa de Esav. E Esav queria o controle de Jacó. E o que aconteceu? Um escambo. Quando você chega no supermercado para comprar arroz, quando você chega numa concessionária para comprar um carro, a concessionária tem o carro, você tem o dinheiro. A concessionária ou o mercado, tanto faz, o comércio, tá? O comércio tem o que você quer e você tem o dinheiro que o comércio quer. Aí o que o comércio faz? Você me dá o seu dinheiro e eu te dou aquilo que você quer. E aí o que acontece? Você dá o seu dinheiro para o comércio e o comércio dá o produto para você. Então eu vou dizer que você está roubando. Eu não posso? Eu não posso dizer que você está roubando? Claro que eu posso. Porque se você diz que Esav roubou a caixa
quando Yaakov queria o controle e ficou com o controle, eu posso dizer que quando você chega no mercado e enche o carrinho com as compras do mês, você está roubando o supermercado. Eu, de verdade, eu não vejo diferença. Você vê? Coloca aí nos comentários se você vê a diferença. Eu não vejo. E, obviamente, não estou aqui para te insultar. Muito pelo contrário, é te colocando na posição. E aí você vai ver que o que você faz no supermercado, ou quando eu digo supermercado, eu falo em qualquer questão, sabe? É um comércio, é um negócio, é uma troca, é um escambo, o nome que você quiser dar. Então, quem está dizendo nesse tom chateado é Esav, não é Yaakov. Então, aí a gente vai para o termo tam, tá? O termo usado sobre o comportamento espiritual de Yaakov, como eu já falei, é tam. Tam significa íntegro, completo, pleno, simples, no sentido puro e reto. Então, Yaakov, o termo que os pais dão para ele, que significa tam, significa completo, íntegro, pleno, simples no sentido puro e reto. E aí, a gente já viu que isso aparece lá em Bereshit 25, 27. Quem é que está dizendo que Yaakov é dessa forma? É o sagrado quem está dizendo. Ok? E quem é que está dizendo que Esav era daquela forma? Também era o Eterno, porque ele já conhece a natureza, a nossa natureza antes da gente existir. Bom, diz lá em Bereshit 25, 27 que Yaakov, ele era Istam, tá? Yaakov era Istam. Ish é homem, Ish, I-S-H. Igreja, sapo, hospital. Istam, tá? Ele era homem íntegro e habitante das tendas. Os nossos sábios dizem que habitante das tendas significa que ele era um estudioso das escrituras, tá? Então, isso é habitar em tenda. Ele fazia parte, né? Inclusive, ele fazia parte de uma yeshivá. Nós temos também uma yeshivá, vou colocar aqui o link na descrição, se você quiser fazer parte, vale muito a pena para você aprender a palavra no seu contexto original, capítulo por capítulo, e tem situações que é versículo por versículo. Então a gente vai estudar no português de Gênesis e Apocalipse, versículo por versículo, pegando os nossos sábios, a tradição judaica e por aí vai. Aonde que o cristianismo distorceu, aonde que o cristianismo, eu não vou nem falar se desviou, tá? Mas vamos colocar didaticamente, aonde que o cristianismo pegou uma outra rota, aonde o cristianismo se desligou da raiz, da fonte, da essência. Então isso tudo tá no Adam Beit Midrash, que é a nossa yeshivá. Bom, esse é o único adjetivo que a Torá usa para descrever a natureza de Yaakov. Ou seja, o texto o apresenta como íntegro e não como enganador. Rashi explica que Tam significa alguém que não é astuto para o mal. Ibn Ezra reforça que Yaakov, ele tinha um coração simples e reto. Então, quase que finalizando, a mão que segura o calcanhar, a simbologia... Deixa eu voltar, olha só. Rashi está dizendo, isso é importante dizer, que Yaakov, ele não era astuto para o mal. Entende? Então, as ações que ele tinha não eram com a intenção do mal, tanto é que quando a mãe dele, né, orienta ele naquela situação, ele fala, mas meu pai vai me amaldiçoar. Então ele tinha tanto conhecimento, e a gente vai ver isso no decorrer da semana, ele tinha tanto conhecimento do sagrado, que ele era, antes dele ter conhecimento do sagrado nesse plano físico, o sagrado já havia visto nele essa integridade. E à medida que ele vai crescendo, ele vai realmente externalizando isso. Tá? Então, o quarto ponto aqui, a mão que segura o calcanhar, qual é a simbologia disso? A Torá enfatiza o gesto no nascimento. Sua mão segurava o calcanhar. Isso não é descrição de astúcia, é símbolo de continuidade
é símbolo de continuidade da linhagem espiritual. A raiz profunda no Midrash e no Zohar. Então, o Midrash e o Zohar vai falar isso, que segurar o calcanhar é uma simbologia de uma continuidade de uma linhagem espiritual. E para finalizar, dentro dessa Parashá Toledot, Yaakov é descrito por 3 termos, tá? Yaakov é descrito por 3 termos. Akev, calcanhar, sucessão, posição, tá? Posição atrás. Tan, íntegro, completo e puro. E Akevene, ele me passou para trás, que é o termo usado somente por Esav, que estava emocional e não normativo. Então, é um termo emocional e não normativo. Assim, a Torá descreve Yaakov como íntegro, sucessor legítimo e continuador da aliança e nunca como trapaceiro, tá ok? Então, eu espero que você tenha compreendido. Eu adoraria que você deixasse aí nos comentários o que você compreendeu, tá? Se faz sentido para você, se você vai parar de chamar ele de ladrão, né? De ladrão e de suplantador no sentido errado da palavra, tá? E a gente vai dar uma pausa e vamos para a nossa meditação, que está lá em Toledot Yehoshua 12, que eu também vou deixar aí na descrição o link para que você possa ir direto para o estudo, ou até mesmo na tela para que você possa ir direto para o estudo e também poder ler todo o conteúdo que está lá, porque vai ser de extrema relevância para você. Vamos para a nossa meditação. Bom, como dito anteriormente, essa meditação, a gente vai meditar no nome Emuná, que já vai estar aqui, as letras para vocês, tá? Para que você conheça sempre da onde? Da direita para a esquerda. Então, esse termo está lá em Toledot Yehoshua 12, a gente vê ali milagres acontecendo. A palavra Emuná significa a fé que move o invisível, e a aplicação dela... Deixa eu pegar aqui para você. O Shem Emuná, Shem é nome, você já sabe. O Shem Emuná desperta a força da confiança interior necessária para sustentar o invisível, até que se torne realidade. Ele ajuda a alma a permanecer firme, mesmo diante do silêncio, guiando o coração à entrega absoluta do propósito divino. Então, as letras que a gente vai meditar, da direita para a esquerda. Aleph, Mem, Vav, Nun, Re, tá? Re. Então, ó, Aleph, repete comigo. Aleph, Mem, Vav, Nun, Re, tá? Então, a gente vai meditar nesse Shem, lá em Toledot Yehoshua 12, além de a gente ver algumas curas, a gente vê o principal. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. O que é fé? Ali a expressão não é fé. A fé não vem pelo ouvir, tá? A emuná vem pelo ouvir e ouvir da palavra, tá? Então, a palavra que traduziram para a fé, a expressão correta é emuná. E emuná significa fidelidade confiante, tá? Então, a gente manifesta o invisível do sagrado quando a gente se mantém fiel aquilo que ele falou para a gente. E o que ele falou para a gente não é o que assim te diz o Senhor. É quando a gente lê o que está nas Escrituras, porque foi isso que Yehoshua fez nesse capítulo 12. Ele foi simplesmente praticando a palavra e, naturalmente, a cura foi se manifestando. Bom, você já sabe que mulheres, se você está em estado de nidá, você não pode fechar os olhos para fazer... fechar os olhos toda da meditação, tá? Então, você vai sentar com a coluna ereta, ok? Então, de novo, Aleph, Mem, Vav, Nun, Re. E você vai sentar com a coluna ereta, você vai inspirar profundamente 3 vezes, segurar o ar pelo nariz, 2, 3 segundos. Enquanto você inspira, você pode pensar na palavra emuná e o restante eu vou te conduzindo. Vamos lá. Inspira pelo nariz, já pegando essa consciência do divino constando nas letras. E quando exalar, exala pela boca, soltando toda a ansiedade, preocupação, nervosismo.
Agora você vai se ver como uma coluna de luz dentro de um Maguen David maior do que o Brasil, Maguen David de cor dourado. À nossa frente tem outro Maguen David de igual tamanho e cor. A gente vai convocar as letras brancas Aleph. Vamos iluminar a letra Aleph. Vamos convocar a letra Mem. Iluminar a letra Mem. Se você não conhece as letras, você pode abrir os olhos e fechar. Agora a gente vai convocar a letra Vav. Vamos iluminar a letra Vav. Vamos convocar a letra Nun. Vamos iluminar a letra Nun. E vamos convocar a letra Re. E vamos iluminar a letra Re. Agora a gente tem Aleph, Mem, Vav, Nun, Re completamente iluminados, com as suas 5 chamas acesas. Essas 5 chamas se transformam numa única chama que sai pelo pico superior do Maguen David que ela está e é atraída até o pico superior do Maguen David que nós estamos. E aí essa chama, ela vem para a nossa Neshama, simbolizada pela nossa mente, e vai ativar, despertar a nossa Neshama. Vai para o Urua, simbolizado pelo nosso coração, iluminando o Urua. E vai para o Nefesh, simbolizado pelo nosso fígado, purificando o Nefesh. Volta para o Urua, iluminando o Urua. Vai para a Neshama, ativando a Neshama. Volta para o Urua, iluminando o Urua. Vai para a Neshama, ativando a Neshama. Ilumina o Urua, ativa a Neshama. Ilumina o Urua, ativa a Neshama. Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama. A gente expulsa essa chama, que ao sair se transforma numa grande nuvem de luz, que plena da consciência do divino que ela está, de emuná, dessa fé, dessa ação, dessa consciência, dessa luz que move o invisível. Então essa nuvem se descompõe e começa a cair flocos de luz sobre nós, deixando a gente completamente energizado dessa confiança que também vem que vem exclusivamente através da palavra. Da palavra que foi plantada dentro de você, que é como se fosse uma semente de mostarda, mas quando cresce é maior de todas as árvores, de todas as hortaliças. Quando você está pleno dessa consciência, a gente vai dar as mãos, e aí a gente coloca o Brasil no meio, que é do tamanho de uma bola de futebol, e a gente vai projetar do nosso terceiro olho sobre o Brasil, e onde tiver um brasileiro na face da terra, ele será alcançado, e todos os estrangeiros que estão aqui no Brasil também, seja morando, seja a passeio, seja negócio, basta estar no Brasil, ele e a nação que ele representa também serão alcançados. E a gente projeta sobre eles esse jato de luz violeta para que todos eles, todos os estrangeiros, todos os brasileiros, e por que não dizer as nações nas quais há um brasileiro, elas também serão alcançadas. E dessa forma a gente está cumprindo a palavra quando o Sagrado diz que pede-me e eu te darei as nações por herança. A gente vai projetar sobre eles agora esse jato de luz violeta, formando neles uma segunda pele, para que eles também fiquem, tanto quanto nós, completamente energizados, completamente plenos dessa consciência do divino. Então, Metatron, Sandarfon e Machia, que já estão a postos supervisionando essa meditação, terá livre conversação com cada um de nós. Fique à vontade para perguntar e interagir com o Machia agora. Quando terminar, basta você inspirar profundamente 3 vezes e externalizar o insight que você teve
e fique à vontade se quiser compartilhar conosco no nosso grupo. Shalom, shalom, Lehi Traot.